Senhoras e senhores, na última sexta-feira dei publicidade via rede social a uma medida, a um posicionamento estritamente político em relação às eleições municipais de 2020, quando declarei que desde aquele dia, ou seja, sexta-feira passada, eu estava me dedicando 100% e exclusivamente ao mandato de deputado estadual e ao mandato de presidente desta casa, já declarando a minha não participação em qualquer candidatura para as eleições municipais de 2020. Desde o mês de abril, exatamente no dia 7 de abril, tive uma conversa com o senador Omar Aziz, que é o senador presidente do meu partido, e expliquei ao eminente senador Omar que eu tinha a vontade de assumir um novo partido, de me desfiliar do PSD, por uma razão muito simples, uma razão histórica, simples e de técnica política, que a política também existe as técnicas inseridas nela. E a explicação é que, para que um candidato majoritário possa ter a liberdade nas suas composições, que um candidato que seja a qualquer cargo eletivo da esfera pública e executiva, ele precisa ser o comandante, ele precisa ser o presidente do seu próprio partido para ter a liberdade na escolha das composições políticas. E eu estou falando isso não apenas por entender isso. Então vou levantar aqui alguns dados históricos, eminente deputado Álvaro Campelo, da década de 50 até hoje, de Plínio Ramos Coelho, Álvaro Maia, governadores da época desta década de 50, de 60, até hoje, todos os governadores do Amazonas e todos os prefeitos de Manaus que foram candidatos e que se elegeram comandando a sua própria sigla, se elegeram sendo presidente do seu próprio partido. E aí, nesse momento mais da política moderna, vamos falar de Gilberto Mestrinho para cá, da década de 80, Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Omar Aziz, José Melo, Amazonino Mendes e o próprio governador atual, Wilson Lima, todos eles foram candidatos ao governo pela sua sigla, sendo presidente da sua sigla e não apenas um filiado à sigla. No caso também da década de 80 até a atualidade para a prefeitura de Manaus, todos eles foram candidatos sendo presidente do seu próprio partido. E aí eu falo Arthur Virgínio Neto, que se elegeu em 1988, sendo presidente já naquela época do atual PSDB. E assim por diante. Deputado Serafim Correia foi prefeito de Manaus, sendo eleito pelo PSB. Todos os prefeitos tinham a garantia e também tinham a própria presidência do partido. A regra é essa, a exceção são pouquíssimas, são raras as exceções. Então esse é o motivo pelo qual não posso me desfiliar do PSD por questão de legalidade, não posso me desfiliar do PSD porque o próprio partido, que tem o comando do senador Omar Aziz, não permite que eu saia do PSD. Não existe essa possibilidade. De abril para cá já são 7 meses aguardando, dialogando, com muita paciência, com muita tranquilidade, sem nenhuma crítica. Mas a crítica fica por conta da opinião de cada um dos quais estão ouvindo o meu pronunciamento. Em 2017, o então governador tampão da época, deputado Davi Almeida, que era deputado, se tornou governador, também não pôde ser candidato exatamente porque estava preso à mesma sigla da qual estou preso hoje. Então, pela mesma forma que o deputado Davi Almeida não pôde ser candidato, da mesma forma
estou me antecipando pela qual não posso ser candidato. Algumas pessoas dizem, mas o Josué não tem chance de ganhar. Bem, a gente não participa de uma eleição para ganhar, a gente participa de uma eleição para contribuir com a democracia, para levantar os principais problemas da cidade ou do Estado. E em relação a qualquer apoio futuro, de abril para cá, vários novos nomes já apareceram, já surgiram no cenário das eleições de 2020. Já se passaram 7 meses. E daqui para a eleição também são quase isso. Então o que eu quero dizer é que, se muita coisa mudou de lá para cá, imagina daqui até o início de agosto do ano que vem, que é quando, 9 meses portanto, que é quando acontecem as convenções. E lá nas convenções é que nós vamos, com certeza, escolher um candidato para apoiar para ser o próximo prefeito de Manaus. Então, essas são as minhas palavras, essas são as razões oficiais, e eu peço mais uma vez a ajuda da imprensa, principalmente a imprensa oficial, né? As instituições, os portais que têm um CNPJ, as TVs, jornais, rádio, enfim, toda a imprensa oficial, aqueles veículos de comunicação que têm o seu próprio CNPJ, que tem responsabilidade por aquilo que dizem, que eu estou à disposição, mas todas as informações de qualquer declaração que eu possa dar, estou dando nesse momento, utilizando a tribuna desta casa de forma oficial. Então, quero desejar a todos um bom dia. Este assunto, para mim, é um assunto encerrado. Eu, a partir desse momento, estarei exclusivamente me dedicando para que cada um dos colegas possa exercer o seu melhor mandato e que essa casa possa sempre atender, como tem atendido, os anseios da população, não negando de forma alguma a vinda, a entrada e o diálogo a qualquer classe, seja profissional, seja de orientação religiosa, ou seja de movimento político ou movimento para tentar melhorar a vida das pessoas. Então é desta forma que eu contribuo mais uma vez com isso, com esse tema, e me dou por satisfeito. Muito obrigado e que todos nós tenhamos um bom dia. Muito obrigado.